João, capítulo de número 3, versículo 16. Quem encontrou com o sinal, diga amém. Amém. Fecha os teus olhos um instante. Querido Espírito Santo, vamos ouvir a tua palavra. Revela aos nossos corações todo o propósito de tão grande amor. Pai, o oposto do amor é o medo. Então tira-nos de todo o medo e leva-nos para o teu amor. Constrange-nos com tanto cuidado esta manhã e nos reconcilie. Eu peço por aqueles que dependem muito desse amor esta manhã. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga graças a Deus. Aproveitando para também convidar, mas já pregando, na quarta-feira passada, no culto da palavra, nós falávamos sobre a epístola do escritor aos Hebreus no capítulo 4. E a igreja aprendeu, e quem não veio, comece a vir. Eu quero te estimular a frequentar as quartas-feiras na medida do possível de cada um. Aprendemos que no capítulo do Gênesis, capítulo de número 1, tudo o que foi processado lá, foi processado na mente e no coração de Deus. E então nada havia, mas havia um descanso do verbo, da palavra, da fé. Gênesis 1 e 2 tem um descanso, Gênesis 2 e 2 tem um outro descanso. Ambos os descansos chamavam a atenção para o lugar do repouso de Deus, porque é uma antecipação da própria graça de Deus, aonde o verbo repousa e ativa e processa e traz igualdade. Lá no Gênesis, Deus já processava todo o propósito de salvação e reconciliação, e a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo 18, no intervalo de Gênesis 2, o descanso de Deus, ali o Cordeiro, antes da fundação do mundo, que foi na presciência de Deus, imolado, oferecido como sacrifício, reconciliação, a Bíblia diz que ali o Cordeiro havia sido oferecido como semente de santificação e reconciliação. Escute isso. Deus pensou em mim e em você muito tempo antes, muito tempo antes. E ali ele sobrenaturalmente produziu esse efeito de João 3 e 16, o efeito da reconciliação. Assim como o verbo produziu o repouso e o descanso, na formação, para a criação, para a manifestação de tudo, e depois para que então Deus pudesse trazer à existência tudo o que ele havia liberado por fé, por palavra. Pastor, está difícil entender, você tem que começar a frequentar a quarta-feira. Percebe? Pode ver que quem vem na quarta-feira está assim, ó. E quem não vem está assim. Hã? Ali já estava processado o amor de Deus e todo o plano de Deus em nos reconciliar com Ele. Jesus tornou-se essa semente, a semente da mulher, Gênesis 3 e 15. E essa semente veio, e no processo do repouso, do descanso, desse processo de concepção sobrenatural, esse revestimento, essa visitação do Espírito de Deus no ventre de Maria, produziu o efeito sobrenatural da manifestação do verbo, do amor de Deus, que nos ama, que nos salva, que nos reconcilia nele. Os versículos anteriores, do 16, o 14 e o 15, chamam a atenção de uma experiência lá atrás, com Moisés e o povo, Números capítulo 21, a famosa história das serpentes, quando o povo despreza o cuidado de Deus, quando o povo desprezou
toda a proteção de Deus. Escute, nós temos um muro de proteção, preste atenção. Existe um muro de proteção que Deus construiu, que Deus edificou, para que eu e você e as nossas famílias permanecemos ali. Nós temos que permanecer dentro deste muro. Há uma garantia de proteção enquanto nós estamos nesse muro. Que muro é esse? A Bíblia diz no livro do Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, que Deus ergueu um muro de proteção em torno do seu povo. E ele diz: eu quero que vocês fiquem aí, e se vocês permanecerem aí, nenhuma das pragas que eu enviei ao Egito virá sobre vocês, e eu serei o Senhor que vou sarar vocês. Então eu quero que vocês fiquem aí dentro desse muro. Então como que esse muro se constrói? O Senhor diz: se atentamente ouvir, se você ouvir a minha voz. Então se você ouve a minha voz, se você faz o que é reto ao Senhor, se você inclina os seus ouvidos ao Senhor, e se você guarda os mandamentos do Senhor, fique aí dentro, fique aonde a minha voz pode ser ouvida, fique aonde você consegue fazer o que é reto, fique dentro da retidão, permaneça com os seus ouvidos inclinados, porque tem gente que ouve muito, mas não escuta nada. Tem gente que ouve muito, mas não escuta nada. Ouça, ande em retidão, incline os ouvidos, reflita, pensa, traga isso como prática, traga para a sua vida e guarde os meus mandamentos. Fique aí dentro, porque enquanto vocês estiverem aí dentro, eu serei o Senhor que vou sarar vocês, e nenhuma das pragas que eu enviei para o Egito virá sobre vocês. Então nós temos um compromisso. Veja como isso vai se construindo. Nós temos uma responsabilidade e um compromisso com esse muro. Com o passar dos dias, você descobre que todas as vezes que Israel esteve envolvido em problemas, é porque ele rompeu o muro. Ele saiu daquele ambiente, daquele espaço, daquela atmosfera, daquele limite de proteção. Ele saiu dali. Então todas as vezes que Israel sai dali, tem problema. A Bíblia diz no livro do Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 8, se você cavar uma cova, você cai nela. A Bíblia não diz: se você cavar uma cova, você pode se perder e alguém mal intencionado joga você nela. Não, se você cavar uma cova, você cai nela. E se você derrubar um muro, uma cobra te morderá. Percebe? Curiosamente, lá na frente, em Números 21, está lá Israel de novo com problemas com Deus e começa a desprezar os cuidados de Deus. Não queremos mais esse pãozinho que o Senhor envia para nós. Não queremos mais esse vil pão que vem de cima. A gente não quer mais essa proteção, não queremos mais essa provisão. Desejamos nos tornar nação como qualquer outra nação do mundo. Desprezar a nação sacerdotal universal. O sacerdócio universal foi desprezado. Queremos ser iguais às nações do mundo. Queremos plantar e colher. Queremos cuidar das nossas colheitas. E aquele desprezo não só impediu que o maná caísse, como foi retirado a nuvem e a coluna de fogo sobre o povo. E a Bíblia diz então que quando Israel começa a procurar a semear e a cuidar da sua vida, serpentes vão brotando da terra, serpentes abrasadoras, serpentes danosas destruidoras vão brotando da terra e vão picando o povo, e o povo vai morrendo e caindo sobre a terra. De repente Deus fala a Moisés e diz: pega uma serpente e levante-a numa haste de bronze e mostre para o povo. Se o povo olhar para a serpente e acreditar que ele se tornou o antídoto, por quê? Satanás tinha que picar o pé, picar o calcanhar, porque o veneno entra para a produção do antídoto, mas ele não sabia que ali ele morria. Então quando alguém olha e diz assim: como isso é possível? Quando o povo olhava para a serpente morta na haste e acreditava que o antídoto e o efeito era muito maior, porque estava derrotado, estava vencido, estava sob o domínio, sob o controle, o povo começava a ser curado. Lá na frente, em João 3, 14 e 15, essa história começa a ser contada, porque assim também como Moisés levantou a serpente no deserto, também assim o Filho do Homem foi levantado, para que todo aquele que olhasse para ele e acreditasse naquilo não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Foi por essa razão que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não significa que Jesus está sendo comparado à serpente, mas que ele se tornou o antídoto contra o veneno, o poder que aplaca a ação e a investida de Satanás contra nós. Então quando você olha para a cruz, você precisa ter essa certeza. Quando você olha para a cruz, você tem que ter essa convicção de que o poder
poder que está lá, de que o efeito que foi produzido lá, de que o propósito que foi gerado lá é verdadeiro, é fiel, é suficiente para reconciliar nossa vida com Deus. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Há uma discussão entre muita gente sobre qual é o elemento que define o cristianismo. E muita gente briga entre cruz e peixe. Esses dois elementos não podem definir o cristianismo. Paulo escreve dizendo que se ele morreu e não ressuscitou, em vão nossa fé. Todo o cristianismo se baseia na vida e obra do próprio Jesus. Cristianismo é a encarnação do verbo. Cristianismo é o nascimento do verbo. Cristianismo é a vida do verbo. Cristianismo é a morte do verbo. Cristianismo é o sepultamento do verbo. Cristianismo é a ressurreição do verbo. Cristianismo é a ascensão e a glorificação do verbo. Porque se ele não ressuscita, é em vão a nossa fé. Jesus é o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso. Aleluia. Todos nós aqui éramos inimigos de Deus. Escute isso. Todos nós aqui éramos inimigos de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do pecado. E o pecado gerou aquilo que a Bíblia chama de um muro de separação. Aquilo que nos gerou no resultado final de inimizade, inimigos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos, foram tirados da presença de Deus, foram destituídos da presença de Deus. Em consequência, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, estávamos distantes de Deus. O pecado fez com que o homem fugisse de Deus por causa do medo. Porque diferente do que muita gente pensa, o contrário do amor não é o ódio, mas é o medo. E esse medo fez com que nós fugíssemos de Deus, com que nós nos escondêssemos de Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, se você puder movimentar a sua Bíblia um pouquinho, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1, o amor de Deus foi tão grande e a misericórdia de Deus, por sua infinita graça, nos alcançou, nos reconciliou. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1 e no versículo de número 13, a Bíblia diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Versículo de número 14, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo de número 21, e vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Se você ama a Bíblia, diga glória a Deus. A nossa sorte é que tudo vem dele, por ele, para ele e para a glória dele. Nada começa em nós, tudo começa nele. Tudo vem dele, por ele, para a glória dele. Não foi nós quem buscamos uma reconciliação. Foi ele quem disse, quero trazê-los de volta para mim. Não foi nós quem buscamos uma reconexão. Foi ele quem disse, quero reconectá-los a mim. Quero trazê-los de volta para mim. O Senhor nos trouxe de volta e Ele nos reconciliou consigo mesmo. E nós éramos como que estranhos, nós éramos inimigos no nosso entendimento, na nossa forma de pensar. Nós éramos distantes, separados de Deus. Nós andávamos com medo de Deus. Mas não foi a gente quem chamou a atenção. Não foi Adão quem disse, vem aqui me dá uma mão. Foi ele quem foi na viração do dia e disse, aonde você anda? E o que é que aconteceu com você? E ainda que a gente tente consertar as coisas por nossa conta e risco,
Eu sempre vou falar isso, e está lá Adão tentando consertar as coisas. Deixa que eu me revisto, deixa que eu me visto, deixa que eu me poupo, deixa que eu cuido de mim, porque alguma coisa saiu do meu controle, e Deus vai até ele dizendo: você não resolve nada, eu sou responsável pelo que crio, eu cuido daquilo que gero, eu cubro aquilo que está exposto, porque eu te amo, eu quero resolver isso para você. Por que eu estou sendo tão enfático no quesito do amor de Deus e do perdão de Deus? Porque foi exatamente isso, e tem sido isso. Toda a artimanha de Satanás é nos manter acusados, é nos manter cativos na mente e no coração, em relação à nossa natureza, que é exatamente isso. Nós pecamos e destituídos estamos, e separados, porém reconciliados com Ele mesmo. E é isso que é fantástico, porque Deus se reconcilia com Ele mesmo, simplesmente dizendo: eu me reconcilio comigo e aceito comigo mesmo o propósito de trazer toda essa gente de volta para mim. E é isso que eu quero fazer. Então veja que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes quando você entra em casa com seus filhos, no trabalho com seus amigos, ou na sua relação interpessoal particular, no seu mais particular dos sentimentos, você precisa entender que Deus perdoou todas as nossas dívidas. Aleluia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então não há mais medo, porque foi exatamente isso que a religião tentou impor sobre nós, uma condição de medo. E não há nada que você faça mais para que você se aproxime de Deus. Você não paga nada, você não constrói nada, você não ajusta nada. Você só aceita, você só acredita, você só recebe, você só descansa nele. Você entende isso até aqui? Diga graças a Deus. Olha o que a Bíblia diz na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, e nos versículos 18 e 19, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, dependendo da sua versão, lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo ou o que teme não é perfeito em amor. Mas nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Aleluia. Deus está nos chamando a desfrutarmos com Ele um perfeito relacionamento, onde a gente reconhece que sem o amor dEle na nossa vida é impossível amar até mesmo a nós mesmos. Mas esse perfeito amor que opera em nós, esse perfeito amor que está ativo em nós, oh meu Deus, tem pessoas que não se sentem perdoados, tem pessoas que não conseguem descansar em Deus. Sabe que a luta maior é com a nossa consciência pessoal, é com o nosso coração, mas com Deus já está tudo resolvido. Porque quando você tem a consciência de que você agora é uma nova criatura nele, essa é a força mais poderosa. Entender que você é uma nova criatura nele. Algumas pessoas têm dificuldade de vencer vícios. Algumas pessoas têm dificuldade de vencer escravidões, ou escravidão, ou imposição de uma vida dominada por vícios, álcool, prostituição, pornografia, pecados, mentira, engano, trapaça. E passam dias e dias, e meses, e anos completamente escravos, silenciados e com medo. Porque não é o ódio, é medo. Aquele que está gerado no perfeito amor, o medo não existe. Então você não vem porque você tem medo, você vem porque você o ama. Todas as pessoas que não conseguem se relacionar pelo princípio do amor, porque o amor exige respeito. Geralmente as pessoas que se ausentam do nada e param de falar com você, elas têm mais medo do que qualquer outro sentimento. Então existe um problema aqui, ó. Algumas pessoas que dizem que amam e se ausentam de um relacionamento só porque ele exige um pouco mais de satisfação e coragem de se relacionar, negam o perfeito amor de Deus.
Essas pessoas são reflexo de pura religiosidade. Deus te ama, então me mostra. E a gente precisa construir uma aparência de amor e religiosidade e significado. Parece que se você fizer alguma coisa errada, você só vai conseguir dizer às pessoas que você está perdoado depois que você sofrer muito, depois que a sua vida for totalmente desgraçada, depois que você perder todas as coisas, e depois que você estiver muito, muito, muito humilhado, aí a religião vai olhar para você e dizer, agora Deus ama ele. Se tudo isso fosse necessário, para que a cruz? Se tudo isso fosse necessário, para que ele precisava ter vindo? Se tudo isso fosse necessário, por que ele precisava ter morrido? Ele assumiu, ele veio e diz, eu assumo a conta de toda essa gente, e eu levo comigo, e vou pegar a cédula da dívida e vou cravá-la na cruz. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus. Diga, Ele é o Cordeiro de Deus. Diga, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O rito é o seguinte, João denunciou isso, foi palavras de João, capítulo 1, versículo 29, ele denuncia dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entre muitas coisas que se construía no rito e no ato de sacrifício pelo perdão dos pecados, embora apenas por expiação, porque só cobria, mas não resolvia, não apagava, não tinha. A Bíblia diz que, a história diz que no rito, o indivíduo, depois de um ano inteiro pecando, ele trazia um animal para ser sacrificado, e o sacerdote recebia o animal. E no rito era curioso, porque o sacerdote não olhava para a pessoa, olhava para o animal, e só checava se o animal estava bem, perfeito conforme se exigia, sem julgo, sem osso quebrado, altamente produtivo, até os seus genitais eram checados para ver se ele estava em condições de ser sacrificado. Então a pessoa, depois de um ano de pecado, trazia o animal e oferecia ao sacerdote. O sacerdote pegava o animal, não olhava para a pessoa, ele olhava para o animal e dizia, o animal está aceito, vai para o sacrifício. O cara saía dali dizendo, estou perdoado. Dali um ano depois, várias transgressões, vários erros, tem que esperar um ano para vir então oferecer. Mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que uma vez só. Uma vez só. Jesus. Porque agora já não podia mais se contentar com o sacrifício ano a ano com que os sacerdotes ofereciam. Mas uma vez só ele foi oferecido pelos pecados de todo, perdoando e nos reconciliando com Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso que você se sinta perdoado, porque foi por isso que Cristo morreu por você. Algumas semanas atrás eu fiz a comparação com a história de Esaú e Jacó, com Ismael e com Rebeca, e muita gente, com Isaac e Rebeca, e muita gente guardou isso, e eu sempre falo sobre isso. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o Cordeiro. Aleluia. Se Deus olhasse para o que eu e você somos de verdade, nós não teríamos chance alguma. É o mesmo ambiente, está lá Isaac, envelhecido e sem poder enxergar. De repente ele diz para Esaú, prepara para mim um guisado, porque eu estou velho, quero te abençoar. A mãe ouve, chama Jacó e diz, Jacó, teu pai vai abençoar seu irmão. Então eu preciso que você corra na frente e pegue um animal, pegue 2. Um eu vou preparar como seu pai gosta, e o outro a gente tira a pele e te cobre. E você vai ficar muito parecido, pelo menos no cheiro e na pelugem, com o seu irmão. Então existe uma ação. Nós temos Isaac como Deus, nós temos Rebeca como Espírito Santo, nós temos Esaú como aquele que desprezou na primogenitura, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então os hebreus e Israel está ali sendo gerado. E aí nós temos o enganador Jacó, que é a nossa cara.
Então, quando a gente vai à presença de Deus, é exatamente aquilo. A gente chega falando como Jacó, e Deus sabe que é Jacó que está falando, e Deus sabe que é o Benhur que está falando, e Deus sabe que é você que está falando, mas de repente Deus coloca a mão sobre nós e diz assim: mas tem um animal inocente morto cobrindo esse rapaz, tem um animal inocente morto cobrindo esse indivíduo. Ele está dizendo assim: a voz é de alguém que engana muito, mas o sacrifício é de um animal inocente sobre ele. É a graça de Deus liberada sobre nós. Levante as suas duas mãos lá de cima. Pai, no nome de Jesus, toda palavra de acusação e toda consciência pesada que insiste em dizer que o Senhor nos abandonou, caia por terra agora. Enche os teus filhos de amor e de graça. Quantos creem nesta palavra, receba o que do céu vai sendo liberado sobre nós. Oh, meu Deus. A religião sempre vai te deixar desconfortável. Você tem medo de olhar para as pessoas, tem medo de conversar com as pessoas, você tem medo de falar com as pessoas. Aí vem toda aquela história de estrutura linguística e origem de palavras. É porque religião é o religar, é o processo de reconectar com Deus, no princípio de que você precisa construir alguma coisa para que esse caminho se concretize. Ninguém consegue por si só se religar a nada. Não foi a gente que se religou com Ele, foi Ele que se religou com a gente. Então não tem que se reconectar a nada, tem que amá-lo de todo o coração. Oh, meu Deus, o Evangelho é assim, apesar de toda a exposição, símbolo de conforto e esperança. Aleluia. É pelo Evangelho, pela graça do Evangelho, que você consegue se levantar e dizer: eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão sobre mim. Aleluia! Alguém pode dizer alguma coisa? Diga glória a Deus. Aleluia! Quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3, o problema, meu irmão, é que o espírito da religião te obriga, e você crê nisso, que você precisa fazer sempre alguma coisa ou muita coisa para chamar a atenção de Deus. Eu preciso que Ele olhe para mim. Eu preciso segurá-lo, eu preciso tomá-lo. Muito tempo, hinos, músicas, canções e atitudes, porque foi essa a ideia. Você tem que chamar a atenção dele, porque senão, se você não chamar a atenção dele, ele não vai te olhar, ele não vai te atender, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir, ele não vai te atender, ele não vai te querer, ele não vai... E não tem nada a ver conosco. A Bíblia diz que ele se reconciliou com ele mesmo, não levando em conta as nossas transgressões. Percebe? Jesus é o caminho, a verdade e a vida para Deus. A dependência de chamar a atenção por atos sacrificiais é o desprezo ao próprio sacrifício e à pessoa de Jesus, é o desprezo ao Evangelho. Você não prende, você não chama atenção, você não briga a qualquer custo, você não paga preços em níveis altíssimos, você só se rende e descansa, é lugar de repouso. Ele trabalha. No Gênesis ele chama a atenção por uma série de palavras, porque aquilo são atitudes de Deus, a palavra de Deus flui por fé. Tudo está sendo gerado por fé. Quando ele termina Gênesis 2, agora que eu já liberei a palavra, descanso de tudo aquilo que eu entendi que é bom. E aí então, no versículo 4 as coisas começam a aparecer. A sua relação com Deus é oferecer o seu culto no domingo de manhã, liberar a sua palavra de fé para a semana e descansar. Aleluia. Em Deus. Descansar em Deus. Esperar nele. Confiar nele. Colossenses, capítulo de número 3. Versículo 10.
E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Essa é a nossa consciência. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Enquanto isso não for um novo também no nosso entendimento e na nossa forma de consciência, de entender, de se submeter aqui, tudo, sou nova criatura. Tenho vícios, eu peco, eu posso mentir, eu posso enganar, mas sou nova criatura, sou nova criatura, sou nova criatura. E esse velho homem vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e o corpo do pecado vai sendo dominado, dominado, dominado. Então há um novo também no entendimento, no entendimento, no entendimento, nova criatura. Versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Versículo 11: onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Bendito seja o nome do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade e humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Qual é o resultado final de uma nova vida? Qual é o resultado final de uma nova criatura? Não vem me dizer que você é uma nova criatura se você ainda fala mal dos seus irmãos. Não vem me dizer que você é uma nova criatura se você não perdoa as pessoas. Não vem me dizer que você é uma nova criatura se você só ama de palavras, mas não ama de atitudes. Não venha me dizer que você é uma nova criatura se as tuas entranhas não estão repletas de misericórdia e de compaixão para com as pessoas. Ah, pelo amor de Deus! Eu me cansei de gente que se veste de crente, se maquia de crente, traz Bíblia de crente e fala mal dos outros. Fala mal das pessoas. Acusa as pessoas. Não importa o quanto você saiba se a vida dele é difícil ou não, você não viveu com ele. Você não andou com ele. Você não caminhou com ele. Se quem não tem coragem de ficar porque é medroso, mas se você ficou, ame com todas as entranhas de misericórdia e ardentemente ame as pessoas e perdoe as pessoas. A igreja que nós queremos ser não será uma igreja pautada no espírito da religião hipócrita, de gente que se disfarça aqui e não ama de verdade. O resultado final de que o evangelho na sua vida se justifica é a capacidade que você tem de perdoar as pessoas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, tenha pelo menos a humildade de se tornar como Cristo,
perdoando-os. Façam assim também. Versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sejam pelo menos agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Quando vierem para os cultos, faça com que esses cultos se encham de abundante revelação, palavra, louvor, celebração, cânticos espirituais, e que a graça transborde em vossos corações. Versículo 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele sempre graças a Deus. Quantos podem dizer amém? Como que a gente vence o pecado? Como que a gente vence os vícios? Como que a gente vence a nossa natureza? Concordando com Ele. E se Ele está dizendo que nós somos uma nova criatura nele, concorde com Ele e torne-se essa nova criatura em Deus. Quando eu falo, as pessoas se assustam. Deus não fica te perdoando todo dia. Aliás, Ele não te perdoa todo dia. Em Cristo, Ele te perdoou uma vez só, para sempre. Aleluia. Foi uma vez só. Não é mais rito de antiga aliança, que ano a ano, culto a culto, você tem que fazer um sacrifício e tentar trazer a presença de Deus, trazer a presença de Deus. Não, Ele te perdoou uma vez só. Qual é o problema, pastor? Então, depois que o crente nasce de novo, vai ao batismo, sai das águas, vem para o culto, vira crente. Por que ele ainda erra? Por que ele ainda peca? Porque não está claro na sua mente a sua nova natureza. Não está claro. São instantes em que você esquece que você é corpo dele. Então você tem que pensar assim: sou corpo dele, ele faria isso? Então você não faz. Ele diria isso? Então você não diz. Não tem nada a ver com o perdão, tem a ver com a sua capacidade de consciência e entender que você é uma nova criatura. Fecha os teus olhos. Pensa aí. A pior coisa que você é capaz de fazer, que se você não vigiar por 30 segundos, você vira isso aí que está na sua mente, não é? Pois bem, você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Aleluia. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Comece a ministrar na sua vida. Diga: eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Diga. Algumas pessoas, o Espírito Santo ministra ao meu coração que você precisa gritar isso dentro de você. Você é uma nova criatura. 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 Você não consegue resolver esse problema enquanto você não acreditar que você é uma nova criatura. Se você me ouve esta manhã, você é uma nova criatura. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Tudo que passou, tudo que ficou.
Escute, eu vou falar algo aqui, que a religião não suporta ouvir isso. Quer ver um sinal de que você ainda é religioso? Quando eu te falar, vai te dar mal-estar. É que você vai fazer muita força para disfarçar, porque eu estou te vendo. Vai fazer muita força. É perigo que você até faça assim, ó. Sabe que isso tem nome, chama hipócrita, né? Mas eu vou falar. Nada do que você faça muda o que Deus fez por você. Nada do que você faça ou fez muda o que Deus fez por você. Como é que eu venço isso, pastor? Você é uma nova criatura. 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 E quando eu digo isso, eu não estou dizendo porque eu sou super-homem. Porque eu sei o que é depender da graça. Não pensa que a gente prega porque a gente é bom no que faz. Porque um dia a graça nos ensinou. Meu filho essa semana, o Júnior, o Ben, que é o mais velho, o pessoal chama ele de Ben, mas eu chamo de Júnior. Está lá no Cefená em Dallas. Ele me ligou e disse: pai, você sabe por que Deus nos fez como vaso de barro? E colocou tesouros dentro de vasos de barro? Por que, meu filho? Porque vasos de barro trincam com facilidade. E quando eles trincam, eles vazam. E liberam um conteúdo novo a cada tempo. Aí ele refaz de novo e põe mais conteúdo dentro. Você percebeu que quando você descobre que você é barro, você começa a orar, chorar, clamar, jejuar, cantar, se arrepender e morrer e se entregar. Deus olha do céu e diz: está dando certo, está dando certo, está dando certo. Ele está vazando, ele está transbordando, ele está vazando. Ele está vazando pelas frestas, ele está vazando pelas trincas, ele está vazando pelas partes quebradas. Ele está vazando. Essa manhã você vai receber um abraço de Deus. Um abraço de amor que vai te restaurar da cabeça aos pés. Você não tem mais medo e não tem mais vergonha. Ele nos reconciliou consigo mesmo, com Cristo, não levando em conta as nossas transgressões. Ele nos amou. O amor nos amou primeiro. Fica de pé comigo. Pastor, a pressão é tão grande que parece que eu não vou suportar. Começa a vazar. Começa a vazar. Chora, clama, pede, se humilhe, morra, vaze, transborde. Pastor, mas o senhor não tem ideia como a minha cabeça funciona. Você é uma nova criatura. Pastor, a minha boca não presta. De cada 10 palavras, 15 é mentira. Você é uma nova criatura.
Pastor, o meu coração é dominado pelo pecado, pela promiscuidade, pela prostituição. Você é uma nova criatura. Pastor, eu tenho inveja das pessoas. Eu quero que as pessoas tenham. Eu quero a casa delas, o carro delas, o dinheiro delas, a igreja delas. Você é uma nova criatura. Pastor, o adultério bate a minha porta, a fornicação bate a minha porta, a pornografia bate a minha porta, os vícios batem a minha porta. Você é uma nova criatura. Feche os teus olhos. Coloque as duas mãos no seu coração. Eu quero orar aqui esta manhã por todas as pessoas que ainda têm medo e não conseguem descansar no amor de Deus. Pastor, o senhor não tem ideia, pastor. Eu sou a pior pessoa do mundo. O senhor não está entendendo o que se passa comigo quando eu estou sozinho. Você é uma nova criatura. Essa manhã não é manhã para religiosos. Essa manhã é para gente que o amor amou primeiro. Essa manhã é manhã para pessoas que o amor te reconciliou, não levando em conta. Eu preciso orar por gente que tem dificuldade de se sentir perdoado. A sensação de que você já fez tanto, mas Deus não te ouve, que você tentou tirar Deus de cima e você não conseguiu, você não vai conseguir. Não é você quem faz, é Ele quem fez. Você só tem que descansar nele. Fecha os teus olhos, Espírito Santo. Toca os teus filhos agora. Foram tantas palavras, foram tantas reações, foram tantas atitudes, foram tantos momentos difíceis. Toca-os agora e traga-os para o altar. Eu preciso orar com eles. Eles precisam se sentir perdoados. Diga comigo, Espírito Santo. Eu me arrependo de todas as vezes que eu tive medo. Eu sei que o amor me amou primeiro. Diga, eu vou deixar o meu lugar e vou até o altar, porque nunca mais eu terei medo. Eu estou perdoado. Se você deseja receber esta oração, venha comigo aqui agora. A igreja fecha os olhos. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Pode vir mais perto do Aos altar. teus pés me rendo, pois a tua glória quero com a glória e poder.
Pai, no nome de Jesus, diante do altar estamos nós, os teus filhos, e como igreja nós nos prostramos agora. O Senhor nos amou primeiro, e o Senhor nos reconciliou consigo mesmo, não levando em conta as nossas transgressões. Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estamos profetizando uma manhã de cura, reconciliação e paz. Toda acusação caia por terra agora. Toda palavra maldita que matou, escravizou, paralisou, tirou, Senhor, a mobilidade no relacionamento contigo, caia por terra agora. Senhor, enche os teus filhos de amor, enche os teus filhos com o teu abraço de misericórdia, reconcilia os teus filhos. Senhor, a enfermidade causada pelo medo, a úlcera causada pelo medo, Senhor, ataque cardíaco causada pelo medo, a raiz do câncer que começou por causa do medo, os traumas que se instalaram por causa do medo, a depressão que quis ficar por causa do medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, toda tristeza, todo medo, sai agora. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu espero é te ver, me toma contra glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Fique de pé comigo um instante. Olhe aqui. Em nome de Jesus, nunca mais sofram com medo, com qualquer palavra de acusação ou vergonha, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nada do que fazemos muda o que Deus fez. Coloque isso na sua mente agora. Você é uma nova criatura para a glória de Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus? Pode voltar para o seu lugar com alegria. Tudo que eu espero é te ver, me cura com glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu espero é te ver, me cura com glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas estranhas por alguns instantes. Com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu espero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu espero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua
Aleluia. Quantos podem aplaudir a Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga graças a Deus. Tome seu assento só um pouquinho. Deus está aqui, o amor de Deus está liberado sobre nós.